Bom, pessoal, então vamos começar aqui vendo o gabarito, né, do testinho. Aí depois a gente vai fazer um teste rápido aí com a interface C1 lá do Cisco. A gente vê se consegue medir com o osciloscópio o sinal que ele emite, para a gente ver a cara dele. Já deixa semi-montado o cabo que a gente vai usar, etc. E no final a gente fica aí com tira dúvidas da prática 1, né? Então, beleza. Então, a gente começou aqui com essa questão sobre a Lei A, né? Ou no inglês, A-Law, o pessoal fala. Existe também a U-Law, ou Micro-Law, que é usada no padrão americano, né? Padrão norte-americano de telefonia. Isso aqui é usado no padrão europeu, brasileiro, etc. Então, o que acontece, né? Lá na tabela do livro do Juarez, ele explica o resultado da aplicação da lei A é sempre um número de 8 bits. Aí você pode usar como entrada um número de qualquer quantidade de bits. Lá ele tem um exemplo para um ADC de 12 bits, por isso que eu usei esse ADC de 12 bits aqui nessa questão. Aí o que acontece? Esse primeiro bit aqui é o bit de sinal. Ele não usa complemento de 2. Né? Então é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele usa 0 para negativo e 1 para positivo, aqui nesse primeiro bit. Aí depois vem 3 bits que são meio que um expoente. Conforme você vai crescendo, isso aqui vai meio que duplicando o valor. Então é meio que um expoente, parecido como se fosse um ponto flutuante. Isso aqui é meio que uma mantissa, esses 4 bits. Né? Aí o que acontece é que os primeiros dois segmentos, né, que ele chama, eles mapeiam um para um com os números correspondentes. Eles não pulam, né, os números. Eles têm um comportamento linear. Então, quando aqui é tudo 0, você tem aqui exatamente nesses 4 bits o número que você quer representar. Né, de 0 até 2 elevado a 4 menos 1, que é 15, né? Então, de 0 a 15 você tem aqui. E depois de 16 até 31, você tem, se você colocar 001 aqui, você tem também. Aí depois que ele começa a pular, né? Aí ele vai pulando de 2 em 2, depois de 4 em 4, depois de 8 em 8 e assim por diante. Então aqui a gente quer comprimir o 7, a gente simplesmente é positivo, então tem que começar com 1. Isso aqui é 3, né? 1 mais 2 é 3. Aqui 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Então é essa alternativa aqui, tá? Essa última. Aí o menos 400 aí já é mais chato. Aí tem que olhar lá naquela tabelinha para ver qual o segmento que ele está. E daí a gente põe aqui o número do segmento e aqui põe os 4 bits menos significativos dele. E daí tem um código que eu mandei para vocês lá no grupo, que é meio que um protótipo de como faz essa conversão, né, que eu escrevi em Python. Aí vamos fazer aqui, por exemplo, ó, como que usa aquele código lá. Então, menos 400 dá 89, né? Aqui, no caso, o que interessa para a gente é a representação em bits. Então, vou colocar aqui bin, converter isso aqui para binário. Opa, apertei aqui sem querer. Cadê o ends? Então, é isso aqui, né? Então, o bit mais significativo aqui é 0, porque é um número negativo, e ele está nesse segmento 101. E daí ele tem essa mantissa aqui, né? Esses outros 4 bits. Então seria essa alternativa aqui, é isso? Isso aí. Bom, aí a gente tem o processo inverso, né?
Esse aqui é fácil de fazer de cabeça, porque está dentro daqueles dois primeiros segmentos. Então, basicamente aqui, só converter. 1, 2, 4, 8, né? Mais 16. 8 mais 16 dá 24. E o sinal é negativo. Então é menos 24, né? E daí, usando aquele meu código, né? Aqui a gente pode ou colocar tudo junto. Tem um truque legal do Python que eles herdaram do Verilog e de outras linguagens de descrição de hardware. É que no Python 3 você pode... Deixa eu aumentar a fonte aqui. No Python 3 você pode separar os dígitos de qualquer número por underline que ele ignora. Então isso é útil para quando você trabalha com número em binário ou hexadecimal que tem alguma divisão em campos. Você pode explicitar no código para ficar mais legível. Aí, ó, menos 24. Aí aqui, de novo, é aquela questão mais chata, né? Aqui diz que o sinal é negativo. Esse é o número do segmento. E daí, dentro desse segmento, a gente vai pular de um certo tanto em um certo tanto, que depende do segmento. E esses vão ser os bits mais significativos, né? E daí eu costumo colocar na metade do segmento fazendo da seguinte forma. Eu coloco um bit 1 a mais aqui depois desses. Que isso me coloca na metade do segmento. Então, deixa eu digitar lá. Metade do segmento não, né? Na metade dessa casinha aqui, digamos assim, né? Então ele dá aqui, ó, 1008. Aí é interessante olhar esse código, né? Deixa eu abrir aqui no Vim. Então como que esse código funciona, né? Basicamente, se o x for positivo, né? Então o nosso bit de polaridade vai ser 1, senão ele vai ser 0. Aí se o bit de polaridade for 0, ou seja, que o número é negativo, a gente já inverte o sinal dele. Porque senão, aqui no computador está representado em complemento de 2, né? Aí as operações vão dar umas coisas nada a ver, né? Então por isso que a gente inverte o sinal. Aí, se o x for exatamente 0, a gente coloca 0 direto, porque se eu tentar fazer logaritmo de 0, dá erro, né? Não existe o logaritmo de 0, é indefinido. E daí eu faço o seguinte, ó, logaritmo base 2 do x menos 3. Porque o que acontece? Se a gente olhar a tabelinha lá, começa a partir da quarta casa, né? Então por isso que eu subtraio o 3. Só que aí, se o número for muito pequeno, se for tipo entre 0 e 15, isso aqui vai dar negativo. Então se eu faço esse max com 0 para clampar ele, né? Para ele nunca dar um número negativo. Então ele vai dar no mínimo 0, e senão ele vai dar o logaritmo base 2 menos o 3. Ou seja, quando for a partir de 2 elevado a 4, vai dar 1. Aí depois 2 elevado a 5 vai dar 2, né? 2 elevado a 6 vai dar 3 e assim por diante. Que é o número de segmento naquela tabelinha do Juarez. Juarez, né? Juarez é outra pessoa que talvez esteja aqui na live. Dá um salve aí, o Juarez, se estiver na live. Que foi quem me doou esse microfone aqui. Muito gentil, Juarez. Aí a gente tem que pegar os bits mais significativos. Como que a gente faz isso? A gente desloca do segmento menos 1. Aí, de novo, isso aqui pode dar negativo, e daí eu clampo em 0. Em que caso que dá negativo? No primeiro segmento, né?
que é de 0 até 15. E daí eu não desloco nada. Aí o segundo segmento, né, S igual a 1, também não desloco nada, que S menos 1 vai dar 0. A partir do segmento de número 2, que é o terceiro, né, aí a gente já começa a deslocar para a direita, para a gente pegar os bits mais significativos do número. E daí corta, que vão ser sempre 4 bits, né, faz essa máscara. E daí a gente monta, né, coloca no sétimo bit isso aqui, a partir do quarto bit isso aqui, a partir dos bits de número 0 isso aqui. Aí beleza, aí para decodificar é o processo inverso, né? Então a gente desmonta. Então eu vou aplicando aqui as máscaras para desmontar. Aí a gente começa aqui calculando aqui devia ter comentado esse código, não estou nem lembrando mais aqui o que eu estou fazendo. Então a gente começa colocando o bit mais significativo, né, que vai dizer qual que é o segmento. Depois coloca a mantissa, e aqui é aquele negócio para pegar na metade do intervalo, né? Coloca aquele 1 depois do N. Que tipo... Aqui, por exemplo, tem 1000, a gente colocaria 1 a mais aqui. Só que não cabe porque ele está no segmento de número 1. Aqui já está num segmento superior, a gente colocaria um bit 1 a mais aqui para ele cair exatamente na metade dessa casinha aqui, para reduzir o erro no final. E no final inverte caso a polaridade seja negativa, né? Então esse é o procedimento de decodificação. Então beleza, essa é a lei A, né? E daí, no fundo, a lei A ela serve para fazer uma compressão de dados mesmo, né? Como a percepção do ouvido humano é meio que logarítmica, ela nada mais está fazendo do que aplicar um logaritmo, né? Então ela está transformando isso meio que num ponto flutuante simplificado. O Marcelo está falando aqui no chat. Ontem eu fiquei até às 5 da madrugada tentando descobrir de onde saíram essas leis. E cheguei a um paper de 2 páginas do CCITT de 1968, com absolutamente zero explicação de por que foi usado dessa forma. A única dica é que a Lei U veio da AT&T e a Lei A veio da Deutsche Telekom. Então a Lei U foi, na verdade, inventada pela companhia de telefonia americana e depois foi padronizada, e a Lei A foi inventada pela companhia de telefone alemã e depois padronizada. Lembrando que a gente está falando de 1968, então a gente tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Negócio louco, né? Esse mosquito aqui na minha cara. Mas acho que a ideia é essa, né? Como o ouvido humano ele tem essa questão de percepção logarítmica, tanto que a gente geralmente fala de som em decibéis, né? Que é a escala logarítmica. E essa é a ideia básica. A gente transforma num ponto flutuante porque aí os bits menos significativos não importam muito para a gente quando um número for grande. E daí as diferenças que tem entre a Lei A e a Lei U é que a Lei A dá uma linearidade maior para sinais pequenos, que a gente viu que nos 2 primeiros segmentos ela mapeia exatamente para o número. A Lei U não é assim. Em troca, ela... Para sinais grandes, ela tem uma representação menos precisa do que a Lei U. O Marcelo complementou aqui. Em 1972 veio o padrão G.711 com o PCM, Lei U e Lei A, e o G.703, que é o padrão que padroniza as interfaces E1 e T1. Tá? Bom, beleza. Dito essa... tem uma coisa interessante, tá? Acho que na Wikipédia tem uma página
Allow Algorithm, que aqui é interessante que tem um áudio. Não sei, deixa eu ver se eu vou conseguir tocar isso aqui o alto o suficiente para vocês escutarem. Primeiro eu tenho que ver aqui se o Firefox vai sair na... Tá, então isso aqui é o áudio original, ó. É uma voz robótica. Vocês veem que é um som bem limpo, né? Apesar de ser uma voz robótica, ela tem bastante agudo, né? É bem equilibrado. E daí quando a gente comprime com a lei A e volta, né? Ela fica mais abafada, né? E é o som que a gente está acostumado do telefone mesmo, né? Quando a gente fala no telefone, a gente percebe que a voz descaracteriza um pouco, né? Então vem dessa compressão aí, essa descaracterização. E era necessário, né, a gente se limitar nessa banda, nessa época. A gente não tinha muito poder computacional para fazer uma compressão mais sofisticada, então era isso que era usado. E permanece até hoje aí nos padrões internacionais, né? Isso só vai mudar quando a gente vai para telefone celular, etc., que aí eles já usam uns codecs mais avançados. Mas em telefonia fixa, isso aqui prevalece como padrão até hoje. Mesmo dentro do SIP, né, que é o protocolo de telefonia pela internet. Aí beleza, aí a gente tem essa questão aqui que... Essa aqui acho que foi a que a maior parte das pessoas erraram, pelo que eu estava vendo. A ideia aqui, da 3.1, dá para resolver sem fazer muita conta pelo seguinte. Aqui a gente está indo até a amplitude 31. Até a amplitude 31, a lei A é linear. Ou seja, é como se não existisse a lei A, é como se a gente tivesse só o ruído de quantização. Então essa será a sacada. Tá? Apesar da gente estar falando que está aplicando a lei A, como a amplitude está indo até 31, a gente só tem o ruído de quantização. E lá no Juarez, ele tem uma fórmula para você calcular o ruído de quantização, que ele começa em um baseline lá de 1, alguma coisa, e aí a cada bit que você vai acrescentando, ele vai aumentando a relação sinal-ruído de 6 decibéis. Alternativamente, aqui, como a gente está falando de ruído com relação ao sinal, aí é ao contrário, né? Vai diminuindo. É só o sinal que inverte, né? Então a gente teria 6 vezes 5, né? Que dá mais ou menos 30. E daí tem esse 1, alguma coisa, vai dar aproximadamente menos 32 decibéis. Então, opa. Não, diminui 6 decibéis por bit aqui, né? Não, mas você não está usando todos os 12 bits. Não. Aqui você está usando, ó. Se fosse seno disso aqui, ele daria aquele baseline, que é 1, alguma coisa, decibéis. Aí, quando você dobra, né? Que acrescenta um bit, fica tipo 2 vezes seno, aí ele fica 7, alguma coisa, que acrescentou 6. Aí você dobra de novo, fica 4. Desculpa, aí você soma mais 6, né? Que aí fica 13, alguma coisa. Você vai fazendo isso até chegar aqui no aproximadamente 32, né? Que é 31, vai dar isso aqui. Que é 6 vezes 5, né? Porque você dobrou 5 vezes. E 32 é 2 elevado a 5. Porque aqui é aproximadamente 32. Log base de 2 de 32 é 5. Você dobrou 5 vezes para chegar aqui.
A cada vez que se você dobra, que você acrescentou um bit, você ganha 6 decibéis de sinal com relação ao ruído. Ou perde 6 decibéis de ruído com relação ao sinal, né, alternativamente. Tem uma equação lá no Juarez que é 1, alguma coisa mais 6 vezes o número de bits, né? Ou você pode rodar o código, se você não acredita nisso aqui, porque aquela equação é uma aproximação também, né? Então a gente tem um código aqui que ele... Peraí, deixa eu... Eu tenho isso aqui já meio pronto. Tá, x-array... Tá, aqui, coloquei 31 vezes isso aqui. Aqui tem várias oscilações, tá? Tem várias oscilações dessa senoide aqui, ó. Eu não importei o Pylab, peraí. Caramba, tá uma mosquiteira aqui hoje, hein? Aí o que a gente está fazendo nesse Y aqui, ó? Eu estou quantizando, convertendo em inteiro esse X que é ponto flutuante, então isso é quantizar. Assumindo que ele já está na representação que o ADC consegue lidar, né? Codificando com allow, lay-A, né? Decodificando com a lay-A, converto para float de novo. É isso que eu estou fazendo. Né? Então aqui, ó, é a quantização mais lay-A. Aqui, e depois eu estou desfazendo. Aí eu posso calcular a potência de ruído e a potência de sinal, né? Que é a média do x-array ao quadrado e a média da diferença entre os dois, né? Eu falei lá que aquele n que eu tinha mostrado na lousa, que é o noise, é a diferença entre os dois, né? O sinal original e o restaurado. E daí a gente pode calcular aquele 10 log 10 de um dividido pelo outro. É que aqui está ao contrário, né? Aqui eu estou fazendo o sig dividido pelo noise, mas aí é só o sinal que altera. E, ó, 32,23, certinho. Tá? Se fizer ao contrário, aqui isso aqui vocês conhecem logaritmo, né? Sabe que só altera o sinal. Mosquiteira. Então, beleza. Aí, essa questão aqui, como eu falei, né, em tese, a gente precisaria escrever o software para resolver. Vocês poderiam escrever, porque vocês estavam com acesso ao computador, mas dá para raciocinar um pouco, né? Aqui eu não estou usando todos os 12 bits. Aqui eu vou usar todos os 12 bits. Então, por mais que a lay-A estrague um pouco o meu sinal, eu vou ter um nível de sinal bem mais elevado. Tudo bem, o meu ruído vai ser mais elevado também, porque aqui a lay-A vai sair fora da faixa linear. Mas o tanto que eu estou elevando o meu sinal é muito maior do que eu estou elevando o meu ruído. Então, aqui eu vou ter menos ruído com relação ao sinal do que eu tinha antes. Tá? E a gente pode rodar para fazer o teste. « 2047. Então agora, ó, eu tenho menos 39 decibéis de ruído com relação ao sinal. Tá? Então, vejam, se eu não tivesse a lay-A, isso aqui teria caído bem mais. Ó, a gente pode até fazer o experimento. Vou colocar só o float do int, né? Vou truncar e depois converter de volta para float para eu poder fazer as contas. Ó, se não tivesse a lay-A, cairia bem mais. Cairia para menos 68. Ficaria um ruído desprezível aí, né? Mas a gente vai ter a distorção aí, né?
porque a gente vai entrar na faixa não linear, então, apesar da gente melhorar a nossa relação sinal-ruído, ela não melhora tanto quanto ela melhoraria se não tivesse a compressão. Então a compressão acrescenta um ruído significativo aí até. Aí beleza, vamos lá. Aí aqui, eu estava até tendo uma discussão com o Marcelo sobre isso aqui ontem. Tá? O Marcelo, ele tem... o Marcelo, eu posso falar ou é segredo da Siemens? Que você tem o framer lá em um dos produtos e os outros você usa o framer de mercado. Eu já falei já, né? Então, o Marcelo, ele é um dos desenvolvedores lá, né, desses produtos de telefonia da Siemens, e tem um dos produtos da linha deles, eles usam um framer que tem no mercado, que você compra pronto, que implementa o protocolo E1, para você é um chipzinho, e o outro ele implementa um FPGA lá, por N motivos lá de engenharia. E daí estava perguntando para ele como que ele fazia a sincronia, né? E daí o lance da sincronia é esse aqui. Você pode fazer esse ajuste grosso aqui. Só isso aqui já é suficiente para você ter uma boa sincronia, tá? Então, nem precisaria fazer esse ajuste fino aqui, mas você pode fazer também. Então, essas duas aqui já estou falando que são verdadeiras, né? A 1 e a 3. Então, o ajuste grosso do sinal de relógio recuperado de 1 pode ser feito procurando pela palavra blá blá blá, que é padrão isso aqui, né? O Juarez até fala que em outros países esse primeiro bit pode variar, mas no Brasil ele é sempre 1, que aparece no primeiro time slot, né? Ou em português é ITC, que eu nem lembro mais o que significa essa sigla. Mas se vocês forem procurar material em inglês, é TS, de time slot, tá? TS0. O que acontece? O padrão E1, ele é usado para você... Ele foi criado para você levar 30 linhas telefônicas num cabo. Então você tem um cabo, chega numa empresa, um cabo lá, você tem 30 ramais que você pode usar. Você pode aguentar 30 chamadas telefônicas simultâneas, né? Você pode rotear isso lá dentro, etc. E daí como que funciona? Ele vai alternando entre as linhas. Cada linha entra num time slot. Então ele manda 8 bits do time slot 0, 8 bits do time slot 1, 8 bits do time slot 3, etc. E tem dois time slots que são especiais. O 0 serve para sincronia e para status. Então ele fica alternando, hora ele manda sinal de sincronia, hora ele manda sinal de status para outra ponta. E tem o ITC ou TS, né, no inglês, 16, que fica lá no meio, que ele usa para um propósito especial também, que é para sinalização. O que é sinalização? É ele tipo falar, estou iniciando uma chamada telefônica agora. E daí tem as fases da chamada telefônica. Ele pode estar fazendo o setup da ligação, que daí ele vai mandar os tons de descagem, que são os números que você digita no telefone. Por incrível que pareça, ele não manda isso fora de banda. Ele não manda isso no TS16. Ele manda dentro do canal da chamada telefônica como áudio. Então, aqueles tons que você escuta batendo no teclado, o DTMF, isso é usado na comunicação entre centrais também. Só que tem um outro padrão, que eu esqueci o nome agora, que não é o DTMF, que é parecido, só que ele é mais rápido. Mas são tons em frequências específicas que ele manda como áudio para dizer para qual o número que você está roteando a chamada. E daí para você... MFC, o Marcelo falou aqui no chat, o padrão que é usado entre centrais. E daí, para você não ter o problema que você tinha nos primórdios da telefonia, que era o pessoal pegando o apito de caixa de cereal e fazendo ligação de graça, você tem esse TS16, que ele vai dizer que tal canal, né, tal time slot dentre os seus disponíveis, está fazendo um setup de ligação ou já está na chamada do usuário, né, que é a voz da pessoa falando mesmo. E daí isso que vai impedir você de fazer esses ataques. Mas uma sinalização até que bem simples, né? Ela não tem esse roteamento. Ela só informa
se o que está passando lá na voz, no canal de áudio é voz da pessoa ou se é comunicação entre centrais. Então, beleza. Então, isso aqui é usado para sincronia mesmo. Então, você busca isso aqui, tipo igual você procura o primeiro zero na UART para saber que começou. E daí você sabe que está começando um quadro. Só que aí você tem um problema. Isso aqui eu estava discutindo com o Marcelo ontem também. O que acontece se você fizer uma chamada de telefone e você ficar mandando sempre esse nível de sinal aqui? Você manda um nível DC constante, sempre com esses bits. Aí você está imitando o ITC0 em outro ITC. Então o time slot que era para ser especial de sincronia, você está imitando o comportamento dele em outro time slot, que tem uma ligação sua. Né? Então, em tese, você poderia fazer um ataque no protocolo E1 para você causar propositalmente linha cruzada. Então, pensa, por exemplo, que a sua ligação caiu no ITC1. E você vai mandando essa sequência. Se de repente o roteador lá no meio se confundir e achar que o ITC1 é o ITC0, você vai deslocar todos os ITCs de uma posição para trás. Então o ITC1 vai virar ITC0, o ITC2 vai virar ITC1, o ITC3 vai virar ITC2. Então você vai causar a linha cruzada. De repente tinha alguém numa ligação confidencial e você vai fazer essa ligação e parar em outro usuário da rede. Então, em tese, isso seria possível. Na prática, esse ataque é muito difícil. A gente chegou à conclusão, né, discutindo entre a gente, por dois motivos. Primeiro, que depois que o roteador ele travou no clock, né, que ele conseguiu reconstruir o sinal de relógio, ele vai fazer pequenas alterações, ele não vai fazer alterações bruscas. Então, para ele pular um time slot inteiro, vai ser muito difícil. Só se de repente a linha cair e restabelecer. E dois, que quando a linha está estabelecendo, depois de cair, geralmente não tem nenhuma chamada em curso. Então vai estar tudo zerado. E daí não vai aparecer essa sequência. Então isso é meio isso que protege o E1 para não ter esse problema. Mas é um problema real que existe, pode estar lá no áudio. Você, como usuário analógico, se você recebe uma linha analógica em casa, você não consegue fazer isso porque lembrem-se que tem filtros na linha analógica que ela corta a componente DC, então você não consegue mandar um sinal constante. Né? Você tem que ficar variando o sinal. Então seria mais difícil ainda fazer esse ataque, mas se você recebe uma linha digital é fácil você colocar essa sequência, né? Seja se você recebe um E1, ou se você tem, por exemplo, se você é assinante da Vivo Fibra e o seu telefone vai no seu modem. Aquilo lá é protocolo SIP que também usa LEIA dentro e em algum momento na rede pode ser que ele vire E1. Porque tem segmentos da rede de telefonia que usam E1 hoje e segmentos que usam um protocolo IP, né? Protocolo da internet. O ajuste fino do relógio você consegue fazer olhando para transições entre bits. Então é uma técnica parecida com o que a gente usa lá no Tretter, né, de você ficar olhando a transição entre frequências, né, entre as duas portadoras, só que aqui você não tem portadora, são transições de sinal bruscas mesmo. Né? É um sinal digital de 3 níveis. Então você consegue usar isso para fazer o ajuste fino. Isso daí tem que alternar numa certa frequência característica. E justamente o HDB3 serve para a gente não ter sequências muito longas de zero. Para a gente conseguir aproveitar melhor essa característica. E 4, que é verdadeira também, né, para fechar uma ligação entre Brasil e Japão, os relógios das centrais telefônicas precisam estar em fase, dentro dos limites de tolerância. Então, isso é uma característica interessante do E1, que você tem meio que um relógio global. Você tem um relógio que todos os membros da rede telefônica do mundo estão meio que sincronizados. Então isso é uma coisa muito louca, né? Você precisa ter
relógios sincronizados no mundo todo. No Ethernet isso não é necessário, porque o Ethernet é um protocolo de comutação de pacotes e dentro do mesmo segmento você precisa ter o relógio sincronizado, mas fora dele você não precisa, porque você armazena o pacote inteiro em memória e depois você encaminha, que é o Store and Forward. Aqui não. Aqui você vai passando esse fluxo pelos cabos, né, de hierarquia digital até chegar no destino, que pode estar em outro país, do outro lado do mundo, e lá você tem que recuperar exatamente o mesmo relógio, porque você não tem essas memórias grandes que você tem no protocolo da internet que bufferizam para você no meio do caminho. Você tem apenas pequenas memórias para comportar pequenas diferenças entre relógios. Então aqui, em resumo, só a 2 é falsa, né? Que essa sequência aqui ela é uma saída válida, ela pode aparecer. Aí, para decodificar o HDB3, né, o que acontece é que a gente tem que... o HDB3 ele é um padrão que ele tem 2 objetivos. Ele tem o objetivo de manter a média do sinal mais ou menos em 0, para a gente não ter componente DC. E tem o objetivo de evitar as sequências longas de 0. Como que ele faz isso? Então a ideia básica dele é que o 0 ele vai codificar geralmente como 0 mesmo. O 1 ele vai codificar ou como um valor positivo ou negativo. E para manter a média em 0 ele vai alternar. Então, hora ele codifica como positivo, hora como negativo. Quando você tem o mesmo sinal em sequência, você tem o que a gente chama de violação, que é algo que não era para ter acontecido. E daí ele só causa essas violações quando ele está codificando sequências longas de 0. E daí a gente tem que remover essas violações e trocar por zeros, basicamente. Então aqui esse mais a gente troca por 1. Aí aqui alternou o sinal, a gente troca por 1. Aqui alternou de novo, a gente troca por 1. Alternou, a gente troca por 1. Aí aqui a gente tem uma violação, não era para ter acontecido. A gente tem que ver, para trás da violação vai ter uma sequência de 4 zeros. Então isso aqui tudo é 0. Isso aqui poderia não ser um 0. Em algumas situações, né, que ele faz para manter essa média de frequência, etc., ele troca isso aqui por um mais ou por um menos, e aí você tem que trocar por 0 de volta também. Aí aqui a gente alternou 1, e aqui a gente tem uma violação de novo, então isso aqui é 0. Uma sequência de 4 zeros. Então basicamente é isso. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? Então, para não ficar estendendo muito aqui, né? Que a gente daqui a pouco já é 5h30. A 3.2 menos ruído. Então aqui a resposta era a segunda, né? E aqui a resposta era a última. E aqui era a penúltima. Aí eu implementei, no Python que eu mandei para vocês, eu implementei só HDB, né? No Python que eu mandei para vocês, eu implementei apenas a codificação, eu não implementei a decodificação. Mas eu expliquei mais ou menos o algoritmo para vocês, né? Acho que ficou meio, mais ou menos esclarecido como que... Tem um aqui que fica mais bonitinho. Esse comando aqui. Troca o -1 só pelo sinal de menos e 1 por mais. Então aqui a gente codificou, né? E daí o algoritmo de codificação é basicamente o que está escrito por extenso lá no Juarez, que eu transformei em código. Então a gente começa com uma certa condição inicial,
Quando a gente encontra um, a gente codifica como o inverso do último pulso que a gente produziu, e daí inverte, para da próxima vez fazer o contrário. Aí o difícil é quando a gente encontra o zero. Quando a gente encontra o zero, a gente tem que ver se a gente tem uma sequência de 4 zeros, então aqui eu olho para os 3 últimos, sem ser esse que eu estou incluindo agora. Se eles forem zero, aí eu removo esses 3 últimos para adicionar a sequência alterada. E daí tem aquelas regrinhas. Se for menos, menos, aí coloca mais 1. Se for 1, coloca menos 1, se não, coloca 0. Aí no meio da sequência de 4 zeros é 0 mesmo. E no final a gente coloca o last pulse, que é para causar violação, para ele ficar invertido. E daí guarda a última violação para depois atualizar para a próxima vez que acontecer. Se não, né, se não for uma sequência de 4 zeros seguidos, aí coloca o 0 mesmo. Então, basicamente, aqui está escrito em código o que está escrito por licença lá no Juarez. Então, se vocês não tiverem entendido direito o que está escrito lá, consultando esse código, vocês conseguem olhar. Então, aqui seria essa penúltima, né? Se eu estou vendo certo aqui. É isso aí. Vocês poderiam também tentar decodificar as outras, que nenhuma delas ia dar tudo zero, tá? Talvez essa aqui, só que isso aqui claramente não obedece ao HDB3 porque tem uma sequência extremamente longa de zeros. Então, finalizando o gabarito, né, só tem uma dúvida aí do Popo no chat do Twitch. Dá para passar E1 por rádio? Dá. Inclusive, isso era muito comum o pessoal fazer enlace de micro-ondas para ligar centrais de telefonia. E, se não me engano, ia até mais longe do que o cabo. O cabo, sem colocar o reforçador de sinal, regenerador, né, você consegue chegar no máximo 1,5 km. Então, beleza, eu vou parar aqui um pouco a transmissão só para alterar o título da transmissão e para separar isso aqui num arquivo separado, eu já volto aqui em instantes.